Você sabia que dá para você usar JavaScript dentro das planilhas do Google, lá no Google Docs, no Google Spreadsheets? Se você não sabia, então fica aqui no vídeo que eu vou te ensinar como que você faz isso e ainda vou te mostrar como criar uma função JavaScript para calcular a soma de tempo, a soma de horas, minutos e segundos. Se você é novo aqui, se você ainda não conhece o canal, assiste até o final, deixa seu comentário, fala o que você achou. E se você já conhece os vídeos, você sabe que vem conteúdo bom por aí, então deixa o seu like, se inscreve no canal. Então vamos lá, o que eu quero te mostrar hoje? Eu quero te mostrar que dá para você usar o JavaScript dentro das planilhas do Google. Isso é uma técnica que pouca gente sabe, não é muito divulgada, mas está lá na documentação, na API, tem mostrando como que você pode inserir o seu código JavaScript dentro das planilhas do Google para te ajudar a fazer cálculos ali dentro. E aí eu vou te mostrar porque eu tive uma certa dificuldade para fazer o seguinte. Eu tenho uma planilha onde eu tenho várias anotações e elas têm durações, né? Eu tenho, por exemplo, a lista de vídeos dos cursos. Então eu tenho lá quanto tempo demora cada aula e eu preciso de somar isso. Isso não é uma função que tem nativa lá na planilha do Google, né? No spreadsheet. Então eu preciso de uma forma de fazer esse cálculo. E aí, com o JavaScript, você consegue fazer esse tipo de cálculo. Assim como você consegue usar o JavaScript para calcular várias outras coisas dentro da planilha, você consegue também consumir APIs, né? Você consegue, por exemplo, vamos supor que você queira buscar valor de ações de uma determinada ação. Você pode usar as APIs externas com JavaScript e colocar isso dentro da planilha. Então agora, vamos lá para o computador que eu vou te mostrar passo a passo como que a gente faz isso. Agora que a gente está aqui no computador, né, deixa eu te mostrar como que isso funciona, né, como que você usa o JavaScript dentro das suas planilhas do Google. Então vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que você tem aqui um número, então vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 12, e aí eu quero pegar o dobro de 12. Então eu posso fazer, né, simplesmente vir aqui e fazer uma multiplicação normal, né, do A1, que é o meu posicionamento ali do meu número 12, né, a coluna e a linha do meu valor, e multiplicar ele aqui por 2 e eu vou ter o dobro, beleza, 24. Só que vamos imaginar que eu quero usar, né, quero fazer operações mais complexas, que não tem aqui nativamente dentro do Google Spreadsheets, né, dentro das planilhas do Google. Então eu posso vir aqui em Tools, né, possivelmente se você tiver em português vai estar aí Ferramentas, e aí você vai ter esse Script Editor, né, ou editor de scripts. Você abre ele vai abrir uma nova janela, aí, na nova aba, né? E a gente vai ter o seguinte, ele vai começar dessa forma aqui, né, um projeto sem título, e vai começar aqui com a função, e aí aqui que você vai fazer, né, você vai usar o JavaScript e executar aqui o que você quiser, tá? Então você pode fazer, por exemplo, se eu quiser fazer aquela função de double, eu posso simplesmente receber aqui o meu input e multiplicar, né, retornar ele multiplicado por 2. Então return input vezes 2. E aí, como que eu uso isso? Né? Eu salvo aqui o meu projeto, rodo, né? Na primeira vez que ele for rodar aqui, ele demora um pouco para executar. Nessa primeira vez, ele faz algumas verificações e tudo mais, mas ele vai me dar aqui falando se está tudo ok e tal, e aí a gente já consegue rodar lá. Então aqui, ele já inicializou, completou, então se eu chamar lá myFunction, ele vai receber o valor que eu passar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, aí eu coloco, né, em qualquer lugar que eu quiser aqui da minha planilha, eu posso simplesmente colocar o igual, myFunction, e passar o valor. Então, por exemplo, A1. Passo esse valor para lá, ele vai carregar aqui rapidinho e multiplicou lá para mim. E aí, para mostrar para vocês que está chegando lá, eu posso, por exemplo, concatenar isso aqui. Então, eu posso colocar assim, ó, o dobro e aí concatenar aqui com input vezes 2, né? Colocar aqui dessa forma, salvo. Aí agora eu posso executar aqui, ele já vai executar mais rápido. E agora quando eu voltar aqui já está lá, o dobro é 24. E eu estou só chamando aqui o myFunction. E eu posso também mudar o nome, posso fazer um tanto de coisa. Então é aí que entra a grande mágica, né? A gente pode fazer muitas coisas aqui, né? Eu vou falar aqui uma infinidade de coisas, porque você pode chamar API, você pode usar o JavaScript para fazer praticamente o que você quiser ali dentro. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar agora que eu quero chamar uma faixa, né, de valores, né? Vamos supor que eu quero aqui do A1 ao A12, por exemplo. Então vamos fazer aqui um exemplo seguinte, olha só. Vamos imaginar que eu quero concatenar aqui Emerson Broga. Então vamos pôr aqui, ó,
E-R-S, opa, vamos voltar aqui, cadê? S-O-N, então Emerson, e aí eu quero aqui B-R-O-G-A, então Emerson Broga está escrito aqui, eu quero concatenar todos esses valores, do A1 ao A12, então eu vou chamar aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, eu vou deixar aqui como myFunction, e aí quando eu estou falando de uma faixa de valores, né, ele vai chegar aqui para mim como um array de arrays. Então eu tenho que fazer a primeira verificação, que é o seguinte, ó, eu vou olhar se ele é um array, né, e para isso eu posso usar array.isArray para verificar se o input aqui é um array. E aí eu vou fazer o seguinte, se não for um array, eu vou simplesmente retornar input, porque eu quero calcular só o que for um array. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, let result, só para a gente começar aqui esse contador. E aí eu vou fazer um loop aqui entre as minhas colunas e linhas. Como que funciona isso? Eu vou chegar aqui e vou fazer, você pode fazer usando, por exemplo, um for each, um for, né? Você tem várias formas aí de você fazer, né? Fazer loops em JavaScript. E eu vou usar o map, que é um dos que eu mais gosto, um dos loops que eu mais gosto, map. E aí aqui ele me recebe uma função e nessa função aqui eu vou ter a minha linha. Então eu vou ter aqui um row. Então eu vou colocar ela aqui entre parênteses, passar um arrow function, fechar aqui depois. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, aqui agora com a minha linha em mãos eu vou poder fazer um loop em minhas colunas. Então row.map e aí aqui eu vou ter as minhas colunas. Outra arrow function aqui. E aí aqui dentro eu vou calcular isso aí, que nesse caso eu vou só retornar o result mais igual o que tiver aqui no meu call. E aí por fim eu retorno aqui o meu result. Então agora deixa eu salvar isso aqui. Vou rodar para ver se está tudo ok. Beleza. Então agora se eu chamar o myFunction aqui, ó, igual myFunction. E aí eu passo aqui o range, né, de A1 até o A12, ele me retorna aí Emerson Broga, ou seja, ele concatenou cada uma dessas letras aqui que eu tenho em uma coluna. E aí agora é a parte onde a gente vai fazer o exemplo que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, né? Agora que você já entendeu aí como que é o funcionamento, vamos agora para a parte principal do vídeo. Então deixa eu limpar tudo aqui para a gente começar. Então limpei tudo aqui, acho que eu limpei até além do que eu deveria. Então tá aqui, limpei tudo. Vou limpar tudo aqui também. Então apaguei tudo ali. Beleza. Então tá aqui, vamos começar agora o exemplo. Então vamos lá, eu tô aqui na minha planilha, eu vou colar aqui alguns valores, ó. Então vou colocar aqui para ele colocar todos os valores aqui. Beleza, e aí eu tenho, por exemplo, várias aulas, né? Vamos dizer aqui que isso aqui são os vídeos, videoaulas. E aí eu tenho aqui a duração dessas videoaulas. E eu quero fazer uma soma, né? Uma soma desse tempo aqui que está em minutos e segundos. Né? Eu quero fazer um somatório de tudo isso aqui. E aí não existe essa função nativa aqui das planilhas do Google, pelo menos até onde eu sei não existe. Então eu posso ir lá e criar a minha. Então, como eu já mostrei, você pode ir lá, criar o seu projeto e aí aqui que eu vou fazer essa mágica acontecer. Como que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui, ó, uma função já usando aqui const e tudo mais, usando um JavaScript mais moderno. Então já vou criar aqui, vou chamar ela de SumHours, ou seja, somar as horas, né? E aí eu vou receber aqui o input. E aí desse input aqui a gente vai fazer os cálculos aí. Então vou começar verificando se o meu input é um array. Então array.isArray, vou verificar aqui input. E aí eu vou falar o seguinte, ó, se não for um array, esse valor aqui eu não vou estar fazendo soma, né? Então eu vou só retornar o que tiver. Então me retorna aí o input. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar de fazer um loop entre as linhas e as colunas. Então eu vou fazer da seguinte forma. Let result, vou criar aqui um acumulador aqui pra gente, né? Opa, na verdade let result, isso. Vou inicializar ele aqui em 0, como é um acumulador. E vou fazer um loop usando o map aí nos nossas linhas e colunas, né? Então, input.map, eu vou ter aqui as minhas linhas, row, né? Cada uma das linhas. E aqui eu vou fazer um map em cada row, row.map. E aí eu vou ter cada uma das colunas.
E aí nessa parte aqui é onde eu vou fazer a minha soma. Então vamos lá. A princípio eu vou fazer só o seguinte, ó, return, e aí eu vou colocar result mais igual o que tiver aqui na minha coluna. Então a princípio ele vai só concatenar isso aí, né? Se eu der um return aqui, ó, return result, ele vai simplesmente concatenar o que tiver aqui e retornar lá para a gente. Então vou salvar aqui, beleza, vou rodar para ver se está tudo ok. Deu um erro aqui, falando que tentou executar myfunction e está deletado. Tá, porque eu tinha uma chamada para ela, será? Não, tal, então beleza. Aqui some hours, beleza. Então rodou aí, eu acho que ele estava com algum cache, alguma coisa, não sei. Então tá aí, rodou lá para a gente. Vamos lá chamar essa função na nossa planilha aqui. Então eu quero a somatória, né, dessa coluna B aqui. Então igual sum hours, vou passar lá que eu quero do B1 até o B11. Então passei aqui do B1 ao B11. Ele vai carregar lá e como eu mandei só concatenar, né, eu só estou mandando voltar aqui um mais igual, está concatenando tudo aí, ele concatenou aqui, ó. Então o último valor aqui é 12,53, o anterior é o 24,49 e assim vai, concatenou todo mundo aí, todos os valores, beleza. Então agora o que a gente tem que fazer? Eu tenho esse valor em mãos, eu preciso de converter ele de uma string de hora, minuto e segundo para um valor numérico em segundos, né? Então como que eu vou fazer isso aí? Eu vou criar uma outra função que eu vou chamar de time to seconds. E essa time to seconds, ela vai receber esse valor aqui e vai converter. Então vamos fazer ela aqui em cima. Const time to seconds. E aí eu vou receber esse valor e vou fazer os cálculos aqui dentro. Mais uma vez, existem várias formas de fazer. Eu vou mostrar aqui uma forma que eu achei bem bacana e eu vou fazer e vou meio que debugando e falando ela aqui à medida que a gente vai fazendo para vocês entenderem. Então vamos lá, como que é o valor que eu vou poder receber aqui? Vai ser um string e eu vou ter lá possivelmente aqui 1 hora, né? 1 hora, aí 2 pontos, os minutos, então 30 minutos e 15 segundos. Vamos supor que eu tenho esse valor aqui. E eu posso receber também um valor que é só minutos e segundos. Então eu posso ter um valor que é, sei lá, 30 minutos e 15 segundos. Né? Também como string aqui. Vou receber esse valor aqui. Então eu tenho que fazer, né, transformar isso aí em valores, né, um número que é um somatório disso em segundos. Né? Eu tenho que transformar esse tempo em segundos. Por isso que a função chama time to seconds. Como que eu vou fazer isso? Uma das formas que eu posso fazer é pegar esse valor e quebrar ele, dar um split em 2 pontos. O que é que isso vai acontecer? Uma vez que eu fiz isso aqui, ele vai fazer esse resultado aqui, ele vai me gerar esse resultado. Vai ser um array, e nesse array eu vou ter lá o 1 de 1 hora, o 30 de 30 segundos, e o 30 de 30 minutos e o 15 de 15 segundos. Beleza? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ponto reverse. O que ele vai fazer agora com esse reverse? Aí eu vou ter 15 segundos, 30 minutos e 1 hora. Beleza? Tendo isso aqui em mãos, aí agora eu vou chamar um reduce, ponto reduce. E aí o reduce, você lembra que ele recebe aqui uma função e depois o valor inicial. Né? Então nessa função aqui, eu vou passar também uma arrow function. Então temos aí a função e o valor inicial do nosso reduce, beleza? O que a gente recebe aqui nos parâmetros do reduce? Né? A gente recebe o nosso acumulador, a gente recebe o valor atual, né? Então a gente tem aqui o current value, que é o valor atual, e depois a gente tem também o índice, o index. E aí, para facilitar aqui, para não ficar essas variáveis muito grandes, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de ACC, de accumulator, value para o current value. Na verdade, eu não vou chamar de value, não, vou chamar de current aqui. E o índice aqui vou chamar só de i. Só para a gente ter uma função mais enxuta aqui, para não ficar aquele exemplo muito grande aqui. Mas aí você pode usar da forma que você achar melhor. Né? Às vezes até usando os nomes maiores fica mais fácil de ler.
Mas vamos entender aqui agora o que eu preciso fazer. Eu vou precisar de retornar o valor total aí, né, desse meu cálculo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu acumulador, que é o valor total que eu tenho, vou somar ele. Né? Então na primeira interação vai vir aqui com 0. Vou somar ele com o meu valor atual. Só que o meu valor atual, que é o current, eu tenho que multiplicar ele, porque se ele for segundos, é ele mesmo. Se ele for minutos, para eu transformar em segundos, é minutos vezes 60. E se ele for horas, é horas vezes 60 vezes 60. Né? Vamos exemplificar isso aqui. Por exemplo, uma hora é igual a 1 vezes 60 vezes 60. Esses são os nossos 1 hora em segundos, né? 1 hora em segundos. Deixa eu colocar aí. Em segundos. Aí, 1 minuto em segundos, 1 minuto. Minuto em segundos é 1 vezes 60. E 1 segundo em segundos é 1. É ele mesmo, né? Ele mesmo. Então é 1 vezes 1. É 1 por 1. Beleza? E aí o que eu vou usar aqui? Né? Uma forma bacana aí, que é por isso que eu estou passando aqui o meu I, né? O meu índice. Porque o meu índice vai começar aqui no 0, no 1, no 2. E aí, por que eu fiz isso aqui e mandei fazer esse reverse? Justamente para eu poder ter o índice na forma que eu vou precisar para fazer esses cálculos aqui. Essa é a grande jogada. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar a função nativa do JavaScript, que é o math.poll, ou seja, a potência, né? Vou usar aqui a potencialização. E aí eu tenho a nossa base no caso é o nosso 60, né? A nossa base é 60, então a gente já tem ela aqui. E a potência vai ser o nosso índice. E aí você deve estar meio perdido nisso aqui, né? Então vamos lembrar aqui, vamos recapitular aqui a aula de matemática. Todo número, né? A gente tem aqui a base 60 e a gente tem ele elevado a 0. Todo número elevado a 0, ele é igual a 1. Todo número elevado a 1, né? Então 60 elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Ou seja, seria no caso 60 vezes nada, né? Só ele uma vez, entendeu? E se eu tiver 60 elevado a 2, aí ele já vai ser 60 vezes 60. 60 ao quadrado, 60 elevado a 2, 60 ao quadrado, 60 vezes 60. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem a mesma coisa que a gente tem aqui, ó. Então, ou seja, no nosso segundo ele vai voltar só 1, né? Aqui, ó, só 1. Do nosso minuto ele vai voltar vezes 60 e no nossas horas ele vai voltar 60 vezes 60. Então é com isso aqui que a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó. Então esse 1 aqui seria esse aqui e esse aqui seria o nosso exponente aqui, né? Nosso potencial. Então vamos lá, fazendo dessa forma aqui que a gente vai fazer o cálculo. Então aqui, ó, eu vou ter aqui um total. Então já vou até retornar ele aqui de uma vez, return. E aí eu vou apagar isso aqui para a gente não ter nenhum erro. E a gente pode testar. Inclusive, deixa eu testar isso aqui, só para mostrar para vocês em uma outra ferramenta. Olha só, eu vou abrir aqui no JSBean. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vou colar aqui, ó, só para a gente testar que está funcionando. Então vamos fazer o seguinte, ó, console.log time to seconds. Então se eu passar, por exemplo, 45 segundos, vamos imaginar que eu tenho só 45 aqui. Ele tem que me retornar 45. Então tá lá. Se eu falar que eu tenho 1 minuto, então 100, ele tem que me retornar 60 segundos. Então tá lá. Se eu falar que eu tenho 1 minuto e meio, ele tem que me retornar 90 segundos. Se eu falar que eu tenho 1 hora, ele tem que me retornar 3.600 segundos. Então tá lá. Se eu falar que eu tenho 1 hora e 15 segundos, ele tem que me retornar 3.615. Então tá funcionando certinho aí a nossa função. Então beleza, tá aqui. Aí agora que eu já estou chamando ela aqui, ele vai me retornar aqui um somatório de todos esses tempos que eu passar. Ele vai me retornar em segundos. Então vamos lá, vamos testar aqui. E já está aqui, deixa eu salvar, né? Esqueci de salvar. Vamos rodar para ver se não acha nenhum erro. Beleza. E agora já está aqui, ó. Ele me retornou que o somatório disso aqui tudo
está me dando 12.006 segundos. Aí agora eu tenho que pegar, né, o próximo passo é converter esses 12.006 segundos para horas, minutos e segundos. E aí, mais uma vez, existem diversas formas de fazer isso. Deixa eu fechar aqui. E a gente vai fazer isso aqui no nosso resultado final. Então a gente vai retornar aqui o que eu vou chamar de seconds to time. Ou seja, é o reverso dessa função aqui. Então vamos fazer ela aqui em cima. Const seconds to time. E a gente vai receber aqui o nosso valor em segundos, né? Vou colocar aqui total. E aí fazer um arrow function aqui. Beleza? E aqui dentro a gente vai fazer essa conversão. E, mais uma vez, existem infinidades, né, de formas de fazer isso aí. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou criar aqui a seguinte forma. Const hours. E aí eu vou pegar essas horas que vão ser o seguinte, ó. Vou arredondar math.floor, ou seja, arredondar para baixo, o que for a minha divisão do total por 3.600. Né? Ou seja, minhas horas são aqueles segundos todos ali, dividido por 3.600. Opa, apaguei aqui. Depois disso, eu vou fazer os meus segundos, os meus minutos. Então, minutos vão ser também o arredondamento aqui do meu total. Só que aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e fazer um resto de 3.600, ou seja, vou dividir eles por 3.600, pegar o restante e vou dividir por 60. Então, dessa forma aqui, eu vou ter os minutos. E quando eu vier aqui para os segundos, seconds, aí eu vou ter simplesmente o meu total, né, feito aqui, o resto dividido por 60. E aí, com isso, eu vou ter aqui minhas horas, minutos e segundos. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vamos levar isso aqui lá para o nosso JSBin. Então, se eu fizer isso aqui, seconds to time, e der um console.log, na verdade, vou dar um console.log aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou concatenar aqui o seguinte, ó, horas, depois minutos e depois segundos. Aqui, isso. Beleza. E aí vamos supor que eu vou passar lá. Deixa eu ver se está dando algum erro aqui. Não, aparentemente está tudo ok. Deixa eu rodar aqui para ver se tem um erro. Ele está acusando ali, não entendi. Mas vamos aqui, ó. Então vamos imaginar que eu chamo ela aqui, ó, seconds to time. E aí eu passo aqui, por exemplo, 90 segundos. Ele tem que me retornar lá 1 minuto e meio. Então me retornou aqui 1 minuto e meio, certinho, igual a gente espera. Vamos supor que eu passe 60 segundos, ele tem que me retornar 1 minuto. Tá com um pequeno problema de formatação, né? Mas está resolvido lá, está calculando do jeito que a gente precisa. Então vamos resolver agora esse problema da formatação. Eu tenho as horas, eu tenho os minutos, eu tenho os segundos. O que eu vou fazer? Eu vou criar um array aqui, ó, const data, um array de dados, né? Data em inglês é dados, que significa. Então eu vou pegar e vou verificar o seguinte, ó, se minhas horas forem maior do que 0, eu vou precisar de retornar hora, minuto e segundo. Se não for maior do que 0, eu não preciso retornar as horas, eu só retorno os minutos e segundos. Então eu vou colocar aqui minuto e segundos. Beleza? Agora eu preciso de fazer o seguinte, é só eu retornar isso aí tudo concatenado com 2 pontos, né? Então só dar um return data.join para concatenar aí com os 2 pontos. Opa, 2 pontos. E está resolvido. Só que aí eu vou ter esse problema de não ter o zero, né, o zero aqui na frente, né? Porque a gente gosta de ter o horário, né? Por exemplo, se for 1 minuto e 5 segundos, a gente quer ter como 0,1, 0,5. A gente não quer ter tipo 1 e 5. A gente pode até ter 1 e 5, 1 e 0,5, né? Mas 1 e 5 já fica errado. Então, vamos resolver isso aí. Uma forma bem simples de fazer isso aí, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um map aqui antes, ó, e peguei esse valor, e o que tiver nesse valor, eu vou retornar da seguinte forma, olha só que modo esperto, vamos dizer assim.
vou pegar esse valor que tiver aqui e vou concatenar ele com 0 aqui. Então todo valor vai chegar com 0, mesmo quando tiver 2 dígitos. Então, por exemplo, se eu tiver 20 minutos, ou 20 horas, ou 20 segundos, ele vai vir 0,20. Só que aí eu não quero, eu só quero 2 dígitos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um slice, e nesse slice eu vou pegar os últimos 2 dígitos. E aí depois disso eu faço o ponto join e ele vai ficar da forma que eu espero. Né? Vamos colocar aqui, ó, vamos rodar isso aqui lá no nosso JSBin aqui para a gente testar. E aí olha o que eu vou ter aqui. Aí eu vou colocar ele aqui como... já está aqui um return, né? Vou pegar o console.log aqui, posso tirar e vou colocar ele aqui embaixo. Então console.log, colocar aqui embaixo, vamos rodar. Então tá lá, 1 minuto certinho. Se eu tiver, por exemplo, 90 segundos, ele me retorna lá 1 minuto e meio. Se eu tiver, por exemplo, 3.600 segundos, que são 1 hora, né? Ele vai me retornar lá 1 hora certinho. Se eu colocar aqui mais 15 segundos, 1 hora e 15 segundos. Então, beleza, está funcionando aí da forma que a gente precisa. Então, agora, seconds to time, a gente vai fazer ele... Eu acho que eu já estou até chamando ele aqui embaixo, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu dar uns enter aqui embaixo para a gente subir a tela aqui. Isso, então meu seconds to time já está aqui. Então acredito eu que já está tudo ok. Deixa eu só dar uma formatada aqui, beleza. Todo o código está aí. E agora vou salvar, né? Salvei aqui. Vou rodar para ver se não achou nenhum erro. Beleza. Então agora, quando eu volto aqui, ele já fez aí esse somatório para a gente, né? Do B1 ao B11. Então, por exemplo, já está certinho aqui. Então está aí funcionando para a gente pode também fazer algumas verificações, né? Por exemplo, se eu tentar chamar aqui alguns valores aqui, por exemplo, se eu tentar chamar o split aqui e ele não achar, né, não tiver valor nem nada, ele vai dar problema. Então eu posso fazer também a verificação aqui, se existe esse valor, né? Porque pode vir vazio, pode vir qualquer outra coisa. Então, se não tiver valor, retorna o valor, retorna o que tiver. Beleza? Ou posso retornar 0, né? Que aí se não tiver valor não tem nada para calcular, né? Vai virar 0 segundos. Então posso fazer isso aqui também, só umas verificaçõezinhas, sabe? Para a gente não ficar, né, preso aí com o valor que vier errado, uma seleção de coluna que não existe, porque às vezes a pessoa pode ter aqui o valor, ó, e ela simplesmente deleta um aqui. O cálculo tem que continuar fazendo, mesmo que o range, né, nossa faixa selecionada aqui, ó, ela seja tudo isso, ele não pode quebrar só porque não tem um valor aqui. Então a gente tem que ter nessas verificaçõezinhas aí. Então tá aqui, tá funcionando. Então, você viu aí como que é muito massa já usar o JavaScript dentro das suas planilhas, e com isso abre uma infinidade de coisas que você pode fazer. E se você quer aprender mais, né, sobre JavaScript, sobre React, sobre Node, eu vou deixar aqui esse vídeo onde eu falo sobre o UseEffect, que é um dos hooks do React que pouca gente sabe ou entende direito como que funciona. Então, se você quiser continuar assistindo, continuar aprendendo, assiste aqui esse vídeo e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!